Fala pessoal, nesse domingo eu vou trazer novamente um pouquinho o assunto de fundos imobiliários, porque vocês têm pedido muitos de vocês estão preocupados, porque a classe como um todo parece que tá meio devagar, muita gente esperava talvez uma recuperação mais acelerada, então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas para isso eu não estou sozinha. Como que você tá, Bruno? Tudo bem? Fala, Bia, tudo bem? E você? Tudo certo, acho que é a sua primeira vez aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai conseguir agregar muito no conhecimento dessa galera. Um pouco nervoso, né, pessoal? Primeira vez, canal da Bia. Imagina. Vamos lá. Imagina, a galera aqui já tá super acostumada, sempre tem figurinha nova, mas o mais importante é a gente trazer conteúdo relevante. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o que tá acontecendo com os fundos imobiliários e sobre alguns que eu sei que você tá de olho, eu quero pedir pra galera já se inscrever aqui no canal, deixar o like, acompanhar a gente até o final do vídeo. E pessoal, hoje pra vocês, é só dar uma olhadinha aqui na descrição, tem um link da Levante, onde vocês conseguem acessar um relatório onde tem 3 fundos imobiliários que você escolheu, né, Bruno? Exatamente. Mas nós vamos falar só de 2. Suspense, né? Suspense. O terceiro vocês podem conferir aqui embaixo no relatório. Bruno, vamos lá. Primeiro entender o que está acontecendo com os fundos imobiliários, certo. Porque parece que a galera ficou um pouco decepcionado, está preocupado com a Selic subindo. O que está acontecendo? Realmente aí os últimos meses de fundos imobiliários foi bastante negativo, né? Até o mês de setembro o IFIX caía mais do que o Ibovespa. Agora com o mês de setembro se reverteu, né? Mas o que aconteceu com o IFIX é basicamente essa migração de investidor buscando mais renda fixa, né? Que acho que é um padrão um pouco normal do que acontece em movimento de elevação de juros e saindo um pouco da classe de fundos imobiliários e indo mais para o fundo de crédito. O movimento que a gente viu o contrário em 2019, que foi o pessoal saindo dos fundos de crédito e buscando os fundos imobiliários, agora a gente tem visto o contrário acontecendo, tá? E tem um certo descorrelacionamento do que acontece. O mercado imobiliário, né, o ciclo imobiliário está muito positivo para a maioria das classes dos ativos. Então a gente vê demanda por galpão logístico muito forte, os locatários dos imóveis de galpão logístico conseguindo, nos imóveis que estavam desocupados ou que acabaram de ficar pronto, conseguirem aluguéis acima do que eles têm na média dos contratos de aluguéis nos galpões que eles têm nos seus fundos, né? Lembrando que o segmento de galpão logístico, ele ficou muito tempo sem conseguir aumentar o aluguel. Sim. E agora eles estão conseguindo fazer isso. Setor de lajes corporativas também, a gente está aqui na Faria Lima. Sim. Trânsito, todos os escritórios lotados, restaurantes, então o segmento de laje corporativa voltou. Porém, tem essa questão do investidor trocando a renda variável e migrando para a renda fixa. Acho que faz parte de adequação de carteira, porém é um movimento que deveria ser um pouco mais contido, eu acho. Acho que os fundos imobiliários eles têm sofrido muito, tem muita coisa bastante atrativa. Eu acho que eles foram amassados excessivamente, principalmente acho que em algumas classes. Eu acho que o pessoal olha muito essa questão do risco, principalmente eu acho que o investidor pessoa física, ele, cara, pra que eu vou correr risco aqui se eu tenho renda fixa me pagando 12, 13, 14%? Claro que existe uma diferença enorme até na liquidez. Sim. Eu sempre digo que eu não me sinto confortável em prender o meu dinheiro por 3, 4 anos, porque muda muito o Brasil em 3, 4 anos pra você prender num CDB ou alguma coisa assim. Ainda mais por um pré, né? Exatamente. E aí eu acabo gostando ainda dos fundos imobiliários, principalmente quando você fala alguns fundos imobiliários de recebíveis e tudo mais. Nesse momento eu acho que eles estão indo muito bem, tem alguns que são atrelados à inflação, IGPM, IPCA, CDI, e aí acontece isso que você falou, né? Aquela inversão. A gente tinha em 2019 2% de Selic, esses fundos não performavam tão bem. Agora a gente está vendo taxa de juros subir de novo e aí essa classe fica um pouquinho mais atraente. Agora, falando um pouco dos fundos imobiliários que você acabou separando, tem algum que é de recebíveis? Quais são as classes que você escolheu? Sim. A gente resolveu jogar no mais tranquilo, porque eu acho que o momento para os fundos imobiliários está um pouco mais desafiador. Na minha carteira, eu mantenho uma posição considerável em recebíveis, mas eu comecei a adicionar algumas classes, principalmente lajes corporativas. Porém, hoje a gente vai jogar aqui num pouco mais tranquilo, vamos em bons fundos de recebíveis, fundos diversificados, que tem CDI, IPCA e IGPM. Eu particularmente não gosto de ficar atrelado a só um índice de preço. Tem muito fundo imobiliário hoje que tem boa parte da carteira concentrada em IGPM, que é um índice que, como a gente sabe,
é muito mais volátil que o IPCA. Sim. Então, eu prefiro um mix CDI, IPCA. Alguns já estão começando até a tomar algumas posições em pré, CDI, IPCA, IGPM e pré. Boa. E qual é o primeiro fundo que você poderia compartilhar com a gente? Primeiro fundo de uma gestora que eu gosto muito, que é o pessoal da RBR, né? O RBR R11, que é o RBR High Grade. É um fundo que tem 40% em CDI, tem o resto, tem uns 50%, 53% IPCA e IGPM, 7% em pré. É um fundo com uma qualidade de crédito muito boa, até por isso o nome dele é RBR High Grade, né? Sim. Gosto muito da casa, o fundo negocia bem próximo ali ao valor patrimonial, é uma casa que tem uma capacidade de estruturação de crédito, de operações de recebíveis muito grande. Eu acho que esse é o principal diferencial quando você está olhando um fundo de crédito, tá? Primeiro, se a casa sabe o que é um certificado de recebível imobiliário, hoje tem muita casa que faz gestão de CRI como se fosse gestão de debênture. São papéis completamente diferentes, estrutura completamente diferentes, riscos completamente diferentes. Então, ter a capacidade de originar os papéis, ter uma equipe capaz de estruturar os papéis dentro da casa, porque você tem que ter advogado que sabe o que está fazendo, o cara do imobiliário para saber analisar a garantia, o cara da matemática para saber fazer as contas dos recebíveis. Então, é algo que é muito importante e pela qualidade de crédito, pela carteira e pelo desconto que ele tem ali no seu do valor patrimonial, né? Lembrando, pessoal, para fundos de tijolo, olhar valor patrimonial, só olhar valor patrimonial é meio complicado. Mas para fundo de recebível, você consegue separar bem fundos com desconto ou não do valor patrimonial. Então, o RBR R11 é um dos fundos preferidos aí que a gente mais gosta. Você lembra mais ou menos qual que é o yield dele hoje? Você tem uma perspectiva, por exemplo, se a gente continuar com esse aumento na Selic, por exemplo, sei lá, chegar a 8,5%, 9% para o ano que vem. Você tem alguma expectativa em cima disso? Ele está pagando hoje próximo de 10%, com o Selic subindo ele vai continuar pagando 11%, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que a cotação dele tende a descolar, acho que ele é um fundo que ele não sobe muito e não cai muito, ele fica bastante estável. Eu acho que é bastante positivo para fundo imobiliário. E eu acho que é muito para você olhar para essa questão da renda que ele acaba entregando. Ele dá uma renda bastante interessante. Boa. E o outro fundo imobiliário que você separou pra gente? Outro fundo imobiliário que eu separei pra gente é o fundo da REC, é o RECR11, né? O REC Recebíveis Imobiliários, fundo da REC Gestão, né? REC que foi fundada pelo Moise. Moise aí talvez, acho que é o pai da classe de fundos imobiliários no Brasil, um cara fenomenal, fora de série, tem uma equipe muito boa fazendo a gestão dos fundos imobiliários lá, estruturando operações imobiliárias. É um fundo que tem uma qualidade de crédito um pouquinho inferior ao RBR, porém, com a qualidade da equipe de gestão, com a capacidade de originação, com os controles internos que ele tem e pagando um yield maior do que o RBR, é um fundo que a gente gosta bastante, tá? A diferenciação entre os indexadores do REC e do RBR, a composição da carteira é mais ou menos semelhante, tá? Uns 30% de CDI, 30%, 40%, IGPM, IPCA, e eles também tomam alguma coisa de pré. O REC já negocia com um pouquinho de prêmio sobre o valor patrimonial. Porém, ela é uma gestora que faz muitas emissões. Então, eles sempre fazem emissões próximos ao valor patrimonial, então dá para você comprar um pouquinho mais caro, aproveita a emissão, diminui o seu preço médio. E o importante, que a gente falou do RBR, a REC tem uma capacidade de gestão muito grande também. Então, eles fazem as emissões em 2 meses, 3 meses no máximo. 80%, 90% dos recursos que foram captados já estão alocados em novas operações. Inclusive, eles estão com uma oferta de cotas para os cotistas, né? Ou para quem for muito rico conseguir entrar na 476, conseguir entrar agora. São 2 fundos que são muito importantes. Como que tá muito positivos. Como que tá o yield dele e como que é a questão da volatilidade dele? Porque o outro até então fica mais ou menos tem aquela geração de renda e ok. Como que é o REC? O REC paga entre 14% e 15% ao ano, é uma boa rentabilidade, tá? Quando ele faz as ofertas, ele cai mais para perto do valor patrimonial, mas ele sempre fica entre 102, 106. Por ali. Subir para muito mais do que isso, acho que já... E você acha que é plausível ele manter esses 14%, 15%, por exemplo, para 2022? Sim, as novas emissões que eles têm... O mercado de crédito, ele deu uma estressada. Então, as novas emissões que eles têm feito, eles têm conseguido operações com spreads maiores. Entendi. Então, eles vão conseguir um spread maior. Então, antes era um CDI, vamos supor, era um CDI mais 2, agora é um CDI mais 3,5. Então, um IPCA mais 8, agora é um IPCA mais 9,5. Então, eles têm conseguido aumentar o spread
e isso vai impactar na distribuição de dividendos. Boa. Bruno, eu acho que realmente são fundos, acho que até um pouco mais defensivos, Sim. mas que estão indo muito bem agora. Como que tá a tua carteira em si? Porque a gente traz assim, a gente pinça alguns fundos para trazer para vocês aqui no canal, mas você tem toda uma composição de carteira. Tem alguns fundos que às vezes dão aquela famosa flopada, que Sim. pode acabar não indo muito bem. Eu acho que a gente já chegou a trazer, não sei se foi início desse ano, o XPIN, por exemplo, mas em contrapartida você tem outros fundos que foram muito bem. Sim. Como que tá a sua carteira hoje? Carteira performando um pouco acima do IFIX, né? Continua negativa, mas acima do IFIX, concentrada em recebíveis, um pouco em logística, e a gente tem aumentado, diminuído a participação em malls e aumentado a participação em lajes corporativas, que a gente tem visto muita coisa negociando a preços muito interessantes. Inclusive, até a gente viu essa semana a negociação do Pátio Malzone, que é o prédio aqui atrás do escritório da Levante, onde fica Google, BTG, ele saiu a 38.400 mil reais o metro quadrado, né? Então, a gente consegue comprar fundos de laje corporativa na Bolsa a 18, 15, bons fundos de laje corporativa, com imóveis em regiões próximas, qualidades, obviamente, o Pátio Malzone, ele é um ativo troféu, como a gente costuma dizer, né? É um ativo que quase ninguém vai ter, mas com AAAs negociando a preços interessantes, e isso fez a gente começar a aumentar um pouco a participação em lajes corporativas. Penaliza a carteira, acho que no curto prazo, porque são fundos que têm sofrido mais, mas como a minha carteira aqui, a ideia é retornos consistentes no longo prazo, pensando desde o início da carteira até hoje, o alfa é de uns 10, 15 pontos percentuais. Então a ideia é a gente conseguir, com o tempo passar e as teses que a gente acredita forem se concretizando, aumentar esse alfa ainda mais. Boa. Bruno, acho que você conseguiu trazer muito bem o momento que a gente está passando, principalmente para algumas classes de fundos imobiliários. Para a galera que quiser ver no detalhe desses fundos que a gente falou e dos demais que estão aqui no relatório, é só clicar no link que está aqui na descrição. E eu queria agradecer você ter vindo aqui estrear no canal. Espero que você volte mais vezes. E Só é isso. chamar. Muito obrigado, Bea. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?